Olá, um salve a todas e todos. Eu sou o Fernando Bezerra e vou novamente gravar um vídeo aqui sobre arte visionária, dessa vez sobre as artes do imaginal. É um tema que eu já gravei um vídeo, mas tem muito tempo, então vamos atualizar esse tema, falar um pouquinho sobre arte visionária, que é um tema que me interessa particularmente por fazer essa ponte entre a psicologia, o campo do estudo dos psicodélicos e também um estudo sobre a arte, né, que é alguma coisa que me interessa particularmente como um grande catalisador de um processo de transformação cultural e coletiva que a gente precisa tanto, ainda mais em tempos, né, de fortalecimento das ditaduras, da extrema-direita, das violações de direitos humanos. Então, eu acho que a arte ela tem muito a nos ensinar. Essa obra que vocês estão vendo, né, aí, é uma obra do Alex Grey, é um artista estadunidense. Eu fiz meu doutorado sobre a recepção de um conjunto de obras desse artista por estudante. Então, eu apresentava as obras e via a reação deles, né, com os sentimentos, as fantasias, os pensamentos, né, sobre essas obras. E é muito incrível, né, porque a gente teve mesmo pessoas que chegaram a ter alterações de estado de consciência durante a própria pesquisa, sem usar nada, só vendo essas obras. Então, são grandes catalisadores também de outros processos psíquicos, de estados alternativos de consciência. Isso são feitas para isso, né? Muitas vezes em estados alterados de consciência, às vezes a partir de visões que foram provenientes desses estados. E a arte visionária tem essa característica, como a gente vai ver, né? Mas isso não é novo, tá? Embora o movimento da arte visionária seja um movimento extremamente novo, com um manifesto do Lawrence Caruana extremamente novo, isso não é nada novo. Então, eu vou falar um pouco de alguns antecessores aí da arte visionária. Então, alguns pesquisadores desse campo, como o Lawrence Caruana, que fez o Manifesto da Arte Visionária em 2001, o Antar Mikoski, que é um grande pesquisador brasileiro, vale a pena procurar, o Rubin, que tem um livro incrível da história, falando um pouco das exposições mamutes de arte psicodélica, por exemplo. Acredito que existe uma arte com características visionárias, que aparecem em vários momentos da história, da arte pré-histórica às artes modernas e contemporâneas, né? Então, essa imagem aqui do lado, né, o Paraíso das Delícias, né, do Hieronymus Bosch. A gente vai ver o vulgo, né, o que foi chamado assim, né, viveu no século XV para o século XVI, e é uma arte que não visa retratar uma realidade, né? Ela não visa expressar, simplesmente retratar ou expressar algo, uma realidade, e tampouco também, como algumas artes contemporâneas, retratar algum tipo de conceito, porque a arte seria importante por si mesma, a arte pela arte. Não, essa arte visionária, essa arte que vai aparecer de tempos em tempos ou ao longo de toda a história, como um movimento periférico, muitas vezes, né, marginalizado, ela é uma arte das visões, né? Então, ela é uma arte que aparece a partir de fantasias, a partir do momento que você está num estado visionário, seja mobilizado pelo uso de psicodélicos, mas também pelo transe, né? Por danças e por ritos. Então, pelo jejum. Existem várias técnicas de produção de estados alternativos de consciência que facilitam a provocação de visões. E essas visões, muitas vezes, estão na base da experiência religiosa, da religiosidade, do religio, né, do olhar atencioso ao luminoso, que seria essa etimologia da palavra religião. Então, a gente vai encontrar essas artes aparecendo ao longo de toda a história. Uma coisa que o Bell escreveu, né, num livro incrível de história da arte, é tudo aquilo que sempre fora varrido para as margens na imagística medieval se misturava nas estonteantes miscelâneas de Hieronymus Bosch, né? Então é incrível, né, essa retratação em meio a um período extremamente conservador, e para a gente hoje acho que isso é importante, esse debate, porque a gente vive quase que uma nova Idade Média, e não exagero meu, né? Mas muita gente tem esse interesse de produzir esse espaço, né, de extremo conservadorismo, de abandonar constituições, de abandonar o Estado Democrático de Direito e voltar para experiências de Estados autoritários, de Estados ditatoriais a partir de um marco religioso. Então, essa é incrível, essa obra aqui que vocês estão vendo, Elanzon, no Peru, 900 a.C., encontrado em Chavín de Antar, né? Então, aqui, corredores estreitos restringiam drasticamente a atenção dos frequentadores dos templos, que provavelmente viajavam
no suco de cacto. Então, aqui a gente vê que mesmo muito tempo antes de Cristo, há muito tempo atrás, né, a gente vai encontrar a arte mobilizada também pelo consumo de substâncias psicodélicas, seja pelo artista que a produz, seja pelas pessoas que a contemplam. E essa contemplação, nesses tempos muito originários, culturas originárias, né, em tempos muito antigos, a gente vai ver que olhar arte, essa arte que era feita em cavernas, em lugares muito escondidos, e havia luzes muito impactantes, né? Você vai ver que aquilo era uma espécie de culto, de ritual também que acontecia. Então, isso é muito incrível, né? Esses movimentos que restringem, né? Então, com o triplo da sua altura, o monolito construído talvez catalisasse suas aventuras espirituais, representando ao seu tempo a ascensão vertical, um reino do sobrenatural e o poder assombroso que o governava. Então, é entrar em contato com uma arte que mobiliza também o espectador, mobiliza esses estados, né, de comunhão com o sobrenatural, com o espiritual, com esse outro mundo, esse outro universo, por meio, né, não só do consumo de plantas ou de rituais, mas também de um encontro com uma arte que mobilize esse tipo de afeto. Hoje a gente encontra um pouco isso também na própria cultura da dança. A dança e a música eletrônica, por exemplo, mas também outras modalidades de música, muitas vezes tem uma organização toda de sons, de imagens, de uma produção de dança que vai exatamente catalisar esse tipo de afeto, esse tipo de experiência. Então, aqui para o Micose, né, a gente vê aqui uma obra do William Blake, incrível, né, uma partezinha dela. Os temas místicos ilustrados nas gravuras do Blake possuem vários elementos tradicionais da arte visionária, como exemplo as serpentes, os vórtices, escadas e seres míticos diversos. Então isso é uma coisa que a gente encontra muito nas experiências com a ayahuasca ou com outras chamadas plantas de poder, tá? Como os vórtices, as serpentes, né? Enquanto grande parte dos artistas estavam interessados nesse momento no registro de fenômenos externos, Blake, por outro lado, fez parte de uma espécie de subcultura que retornou a atenção às visões imaginativas. Então, essa característica que alguns autores vão pensar que é todo um movimento histórico subréptico que vai atravessar as diferentes culturas na história da humanidade. Então, claro, não é um movimento, assim, um movimento contemporâneo de arte visionária, ele é um movimento próprio, né? Ele vai ter esses antecessores, toda essa origem, parece que atravessa a história dessa produção de arte em particular, mas ele vai ter características próprias que é preciso reconhecer. Então, William Blake falava, né, que viveu aí no século XVIII para o século XIX, devo criar um sistema ou ser escravizado por outro homem. Então, no Ancião dos Dias, que é aquela obra, né, a imagem inspirada por uma visão no topo das escadarias de sua casa em Londres. Então, você vê, quer dizer, a visão foi inspirada, a imagem é inspirada numa visão. Então, você propaga isso, expressa essa visão, né, e catalisa o afeto nos observadores, né, esse tipo de afeto. O romantismo também foi outro importante movimento que demarcou uma mudança de perspectiva do período medieval tardio, né? Então a gente vai encontrar nas artes visuais obras como o Goya, o Blake, o Fuseli, que vão também influenciar todo o campo de arte visionária, depois a arte simbolista, que tem muito de um aspecto mais obscuro, muitas vezes também da imagem mais escura, mas também cheio de nevoeiros, né? De alguma maneira trazendo um mistério, né? Aquilo que não é claro, aquilo que não é evidente, a expressão do inconsciente. Eu acho que isso é uma pegada importante, especialmente porque a gente vai ver o inconsciente, não só o inconsciente pessoal, mas muito também o inconsciente coletivo sendo expresso nessas imagens, nessas obras. Goya falava, né, o sonho da razão produz monstros. Então há uma crítica também à razão iluminista, aquela razão que estava ali se construindo e que hoje, né, governa boa parte da nossa vida. Por outro lado, a gente vê que a ausência de razão também é um grande problema, né, como foi no período, boa parte do período medieval, mas também a razão tem seus limites, né? E quando ela esquece do afeto, do sentimento, né, do olhar para o outro, da alteridade, e se limita a essa forma, ela acaba também, né, sendo um sonho, um arquétipo, digamos, que mobiliza essa busca de iluminação, né, do iluminismo, que busca essa busca da razão, que também produz monstros, produz efeitos muito deletérios para a nossa vida social e para o próprio planeta, né? Então,
A gente vai ver já no século XIX, né, o jornal Le Figaro solicitou ao poeta Jean Moraes a descrição dos princípios da literatura de uma nova vanguarda, que era o simbolismo. Então, a questão fundamental dos poetas, como Mallarmé e Verlaine, já não corresponde, de acordo com Moraes, à natureza exterior em si mesma, mas sim à ideia oculta no interior e por trás dos seus fenômenos. A forma artística era utilizada pelos simbolistas como meio auxiliar para revelar por esse caminho a metafísica e o efeito emocional da ideia. Então, a gente vê aqui que o simbolismo também, né, tem muita conexão com a arte visionária, com as artes visionárias também, pensando agora esse movimento que está ao longo da história humana, né, essa busca pelo extraordinário, pelo lado emocional da ideia, pela metafísica, por aquilo que está além daquilo que se mostra, né, daquilo que se apresenta. Então, a gente vai ver essa importância, eu vou passar mais rápido aqui, mas é a importância de Kandinsky, por exemplo, né, que vai ter toda uma influência junto com Franz Marc, essas obras que vão procurar, de alguma maneira, a gente já está aqui nos modernismos, né, na arte moderna, que rompe muito com esse lugar do retrato, da retratação, da arte, de uma arte que se produz como mera repetição, né, digamos assim, daquilo que se vê, dos sentidos, da percepção. Então, é muito mais aqui uma produção que se é atravessada pelo afeto, por certas concepções de mundo, por visões também. Então, esse efeito aqui do Kandinsky é uma arte que faça, então, fundir os ideais estéticos no caminho sublimador do espiritual. Salvador Dalí, a arte surrealista, extremamente influenciada pelo Sigmund Freud, né? Pela psicanálise, como de alguma maneira retirar o superego e fazer com que o id possa ser expresso, aquilo que foi reprimido também, aquilo que foi recalcado pela cultura, pela sociedade. Então, expressar a busca do subconsciente de algum modo, né? Então, a gente vai ver muitos ali, o Dalí pintando imagens oníricas, Yves Tanguy, René Magritte. Então, a gente vai ter também um surrealismo menos abstrato, um surrealista mais abstrato. E do surrealismo, embora o Freud ele não seja um autor que ele vá procurar, né, esse lado da religião, né, do olhar ao luminoso, do olhar à experiência espiritual, do olhar à experiência mística, as experiências de pico, oceânicas, vão entender muito como algo às vezes mais uma busca de um mecanismo de defesa infantilizado, né, enquanto o Jung já vê isso de um modo muito diferente. Eu estou sendo muito reducionista aqui na minha análise. Então, a arte psicodélica ela é essa arte que busca capturar as visões fantásticas, criaturas e paisagens. Ela é visionária nas melhores tradições do Bosch, Blake, o simbolismo fim de século, o surrealismo e nas artes marginais. Então, assim como os xamãs eram muitas vezes artistas marginalizados nas suas culturas, né? Eles eram importantes, mas também vistos como estranhos. Também o artista tem essa função, porque ele é aquela pessoa que capta o inconsciente coletivo de alguma maneira para expressar aquilo que compensa a unilateralidade de uma cultura, de uma época, aquilo que a gente não viu, que a gente não sentiu, que a gente não percebeu. Então, o artista vem, né, captando por meio dessas visões, dessas imagens, muito daquilo que seria importante para o desenvolvimento da própria cultura. Então, então, por isso, muitas vezes também é marginalizado, se encontra nessa arte outsider, nessa arte marginal. E abre a porta para novos universos, captura o voo da imaginação. E a arte psicodélica, a arte visionária, ela tem essa busca, então, né, de manifestação da mente, de procurar, né, esse lugar. A arte psicodélica ela vai aparecer muito na década de 60, 70, da contracultura, no auge da contracultura. Curiosamente, não vai ficar tão presente assim nos quadros, vai ficar muito mais presente. Assim, aparece em algumas exposições, mas muito mais presente em capas de disco, por exemplo, né, de grandes artistas da década de 60 e 70. Então, a gente vai ver arte psicodélica aí muito, muito impactante, trazendo essas cores muito vivas, muito estonteantes, né? Essas novas cores, digamos assim, neons, impactantes. A gente vai ver esse efeito, né, da sensibilidade estética particular no campo da arte psicodélica. Are you experienced, né,
Vitor Moscoso, 1966, né, um cartaz muito incrível. Vão ter exposições grandes sobre esse tema da arte psicodélica, The Responsive Eye, que vai misturar a arte psicodélica também com a arte óptica, né, a op art, que de alguma maneira procura produzir alterações por meio da própria expressão artística, né, da sua materialidade. Então, você vê ali a op art e você vê que ela parece que a arte está se mexendo, por exemplo, que as pinturas se mexem. E depois uma exposição em 2004 que é o The Summer of Love. Então, essas cores impactantes, né? A arte psicodélica, ela também se aproximou muito de uma arte popular. E a liberdade com outros movimentos, né? Com a arte nouveau, com o surrealismo, com a op art. E a gente tem todo um campo de arte psicodélica nos quadrinhos. Então, o Joel Eindringer, por exemplo, a gente vai ver isso. E eu citaria também o Matheus Moura aqui no Brasil, que eu acho que a gente tem alguns materiais também, depois eu coloco o link para vocês poderem ver aqui também um belo vídeo sobre falando muito desse movimento da arte psicodélica no campo dos quadrinhos. O Vitor Vasarely, que é influenciado aí nesse caso por exemplo, pela op art, né, um exemplo, Kandinsky também. Mostrar algumas artes, né, arte fantástica, que vem da escola de Viena, o realismo fantástico, a arte fantástica, nomeado então pelo crítico de arte vienense. É uma arte que vai ter essa pegada, por exemplo, da própria arte surrealista, mas ao mesmo tempo também muito influenciado por Jung, né, pela psicologia analítica. Então, se é uma das grandes influências filosóficas ou psicológicas, né, do surrealismo foi o Freud, para a arte fantástica a gente vai encontrar grande influência em Jung. Então, isso reúne um ciclo famoso, que é a Escola de Viena, com Ernst Fuchs, que está aí na foto, por exemplo, Ark Brauer, Vogt-Hunter, Hausner, Lemden. Então, entre outros, né, usando técnicas antigas, resgatando muitas vezes técnicas antigas, né, como a Mist Technique, e fazendo também obras da imaginação, da visão, do fantástico. Algumas obras aí do Ernst Fuchs, Solar and Time. Então, muitas vezes trabalhando com mitologia, né? Retraduzindo mitologias, revelando novas leituras da mitologia, de metodologias tradicionais, trazendo isso de forma muito livre, muito aberta. E a arte visionária, mais propriamente, né? A gente vai ter, então, o primeiro manifesto da arte visionária, pelo Lawrence Caruana, onde ele escreve que onde os surrealistas tentaram elevar o estado do sonho a uma realidade ampliada e se opuseram ao uso de narcóticos, o artista visionário usa todos os meios à sua disposição, mesmo quando existe risco para si mesmo, para acessar diferentes estados de consciência e expor as visões resultantes. Então, a arte do visionário procura mostrar o que está além do limite da nossa visão. Através dos sonhos, transes, estados alterados, o artista procura ver o não visto, atingir um estado visionário que transcende nossos modos regulares de percepção. A tarefa que o espera é comunicar sua visão de uma forma reconhecível para o campo da visão cotidiana. Quer dizer, contribuir com o próprio processo de integração, né? Eu acho que dessas visões, catalisar isso no público e ter a expectativa, né? Uma perspectiva de que isso é capaz de transformar o próprio campo da realidade. Lawrence Caruana com a obra Visão, tá? Aqui é o Cristo Alquimista, do Caruana. E, para fechar, então, André Gonçalves, que a gente vê aqui uma obra em aerógrafo, né? Onde tem uma conexão entre essas duas pessoas, mas ao mesmo tempo parece que elas se procuram, né? Como se tratasse daquele individualismo que acontece na nossa cultura junto. Então, é como se compensasse esse processo de individualismo, como se houvesse uma conexão que não está sendo enxergada. A dissolução do ego, né? É interessante essa expressão de felicidade e ao mesmo tempo a dissolução do ego, como a gente vai ver nas experiências de pico proporcionadas tanto por substâncias psicodélicas como outros estados. A Amanda Sage, uma ressonância límbica, né? Uma conexão entre as pessoas e o mundo. Isso é muito característico nas obras visionárias. O Mikoski, esse artista brasileiro que tem um doutorado sobre esse tema, padrões. Lembra um pouco também a esposa do Alex Gray, né, Alison Gray. Facing the Light, do D.S. Schwertberger, está escrito errado aqui, né, como se um ser de pedra, né, já cheio de coraças, olhando para si mesmo, que tirou a face e olhando para si mesmo, olhando a luz que não se enxergava por trás daquela coraça.
campo de arte visionária de um corpo translúcido, de um corpo cheio de energias sutis, né, que a gente não consegue enxergar. E aí ele vai tentar, então, produzir, né, esse encontro com o extraordinário, que a gente pode ser tão característico da arte visionária. Tá? Então, para a gente fechar, uma frase aqui, né, sobre a arte, né, que eu escrevi na minha tese, na dissertação de mestrado, pela perspectiva junguiana. A arte é tomada por Jung em sua perspectiva simbólica e seus aspectos culturais e coletivos, incluindo a perspectiva arquetípica. Em seu bojo, a arte apresenta grande importância cultural, manifesta fatores da cultura que podem ser recebidos por meio de grande carga afetiva. Fatores que nem sempre evidentes são tornados palpáveis e experienciáveis pelos artistas, ou seja, sem essa arte, sem essa expressão, a gente não consegue perceber. A arte foi compreendida como um canal, o artista como um receptor, com potencial de transformação do espírito de época, por meio da compensação. Né? Então, em uma cultura individualista, o que a gente mais precisa? Que uma arte que seja capaz de nos conectar ao coletivo, de nos conectar, né, novamente a esse encontro com o outro, a esse encontro com a religião, com o olhar atencioso ao luminoso.